Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre por que meu filho tem dificuldade com os números. Por que ele conta até 20 ou até 30 com dificuldade, ele pula números, ele não consegue se lembrar da grafia dos números, ou ele não consegue associar as quantidades aos números. Vocês vejam. Eu quero propor aqui um exercício, para a gente, uma proposta, aqui para a gente refletir sobre o ensino dos números. Porque, bem, aqui estão os números. Apenas 10 são os algarismos. E nós estamos tão acostumados a eles, vocês vejam, eles estão tão presentes na nossa vida hoje. Nós vemos as datas e lá estão eles, a temperatura do dia e lá estão os números. Nós lemos as notícias e ali estão cheios de números, os jornais, as redes sociais, assim por diante. Agora, como as crianças aprendem esses números? Veja, eu vou propor um exercício para você. Vamos supor que você teve uma amnésia, que você, por algum motivo, se esqueceu como são escritos os números e que você precisa reaprendê-los. Só que é o seguinte, por algum motivo, os números usados não são mais esses, mas nós voltamos ao sistema numérico do século XII, como os números eles eram escritos na Europa no século XII. E aqui estão eles. Vamos lá? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. São os 10 algarismos. Esses 10 algarismos eles formam todos os números. Na mesma lógica do nosso sistema hoje de decimal, com o sistema valor com números ocupando ali um valor posicional. Tudo bem? Então, muito bem. Eu já te apresentei aqui a sequência numérica. Vamos então ver se você compreendeu. Vamos resolver alguns exercícios. Então, aqui o primeiro. O que nós temos aqui? Esse número aqui, que nós podemos ver aqui, ó, nós já sabemos, é o 2, tá? Nós fazemos essa associação aqui. E esse daqui é o 7, tá bom? Então aqui, ó, aqui está o 7. Muito bem, então nós temos 2 mais 7. Bem, nós sabemos, né, que aqui nós temos 2 unidades mais 7 unidades. Então nós temos 9 unidades. Muito bem, o 9 está aqui. Então o resultado dessa conta é o 9. Agora vocês vejam, olha a dificuldade disso para nós que estamos aqui tendo um primeiro contato com esse sistema numérico. Vocês vejam, o que esse símbolo, tá? O que esse símbolo tem a ver com esse símbolo, que tem a ver com esse símbolo? E mais, a gente tem ainda esse símbolo e esse símbolo. Vocês vejam a dificuldade da gente, primeiro, decorar essa sequência numérica. Segundo, entender a grafia desses números. E terceiro, entender o que está acontecendo, afinal de contas, né? Olha, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Quando você olha para os números, você vê os números assim. Bem, essa coisa simples, essa coisa com a qual nós estamos tão familiarizados, com o qual nós temos tanta intimidade, porque os números eles realmente estão na nossa vida, nós lidamos diariamente com os números. Quer dizer, você lê um livro, ali na página de rodapé está a página em que você está, você consegue medir quanto você já leu. Como eu disse, os jornais eles estão cheios de números. Quando você consulta as horas, você vê a hora em números. Enfim. Então você, quando olha para os números, nós vemos os números assim. Só que as crianças que estão aprendendo, elas veem assim. Tá bom? Então, esse sistema é um sistema altamente sofisticado e complexo. E nós temos que levar isso em consideração quando nós trabalhamos com as crianças. Mas a coisa piora. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vejam o que está acontecendo aqui. Nós temos a seguinte operação. Nós temos esse número aqui, tá? Vamos verificar qual é. Aqui ó, é o 9, tudo bem? Tudo bem, é o 9. Muito bem. E nós temos o 9 sendo somado, aqui tem outro símbolo, que aqui você também não vai entender no primeiro momento que é. Somado com esse número aqui, que é o 5, tá aqui ó, é o 5. Então quanto é 9 mais 5? É 14. Então vamos pegar aqui ó, o 1. Então nós temos 1, que é mais ou menos assim, né? Aqui. E nós temos aqui o 4, que é esse B aqui, tá? Então, aqui está o nosso 14. Então é mais ou menos assim, né? Então vocês vejam o que está acontecendo aqui. Olhem isso, olha a complexidade disso. Eu tenho um símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo e outro símbolo que não tem nada a ver com o primeiro, são outros símbolos. Então, olha a complexidade disso. O nosso sistema decimal, onde os números
eles têm o valor a depender, ali os algarismos, eles têm valor a depender da posição que eles ocupam nos números. É um sistema altamente complexo e sofisticado. Só que a gente ensina essa sequência numérica para as crianças e a gente espera que elas com 3 anos já consigam contar até 10, até 20, até 30, consigam associar os números às quantidades, consigam replicar as grafias, mas não é bem assim que a coisa acontece. Eu estou mostrando aqui para vocês. As crianças, quando veem os números, veem isso daqui. Elas são apresentadas dessa forma. Elas têm que se adaptar aos números que nós, particularmente, já estamos tão bem adaptados. Aqui um outro exercício para a gente. Ó. Que nós temos, que número é esse? Vamos ver. Esse aqui é o 6, tá? Então aqui está o 6. Mais um. Esse aqui tá fácil, né, gente? Esse aqui tá fácil, ó. 6 mais 1 aqui, ó. Nosso 7 aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui tá fácil. Tá bom? Agora, vamos continuar. Eu quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Reparem nisso. Olhem isso. E agora? Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Será que você compreende o que está se passando aqui? Olha a complexidade disso. Nós temos esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, e nós temos aqui esses dois símbolos, um junto do outro. Quer dizer, eles estavam separados, agora estão juntos. E esses símbolos aqui, eles não têm nada a ver com esses dois aqui. Então o que está acontecendo? O que é isso? Olha só, essa conta, se a gente for pegar aqui os valores da tabela, nós temos 6 mais 9 igual a 15. Tudo bem? Agora ficou simples, né? Você veja, quando nós olhamos os números, nós vemos isso. Nós entendemos o que está se passando. Mas a criança, ela está vendo isso. Ela está vendo a parte de cima. Então vocês entendam. O sistema decimal, onde os algarismos eles têm um valor de acordo com a sua posição, tá? Esse sistema aqui, ele é um sistema altamente complexo e que demorou muito tempo para ser desenvolvido e para ser incorporado e para ser usado como ele é usado hoje. Agora, é um erro a gente considerar que isso é alguma coisa simples e já ir passando para as crianças e querer que elas decorem a sequência numérica até 10 e depois que elas contam até 11, até 12, até 13, até 20, até 30, até 40. Não é assim que a coisa tem que funcionar. É por isso que nós devemos, o correto é a gente primeiro estabilizar a contagem até 10. A contagem até 10. A criança, a primeira coisa que ela tem que saber é contar até 10 com propriedades, compreendendo a sequência numérica, aprendendo a grafia dos números, aprendendo o que vem antes, o que vem depois, para no passo seguinte, avançar para além do 10. Por quê? Porque eu passo do 9 para o 10, vocês vejam, prestem atenção nisso, nós só temos 10 algarismos. Quando a gente chega no 9, que número vem depois? Como que a gente conta o próximo número depois do 9? Não existe um novo algarismo. Então o que acontece? A gente recomeça a contagem. Quando a gente vai do 9 para o 10, é um recomeço da contagem. Essa quantidade, 9, quando acrescida de 1, ela se organiza em uma dezena. E nós reiniciamos a contagem. Então agora nós temos uma dezena e mais uma unidade, 11. E mais 2 unidades, 12. E mais 3 unidades, 13. Por quê? Porque os 10 algarismos, eles são... esses 10 algarismos, eles bastam para escrever todos os números. Essa é a grande complexidade do nosso sistema decimal, do nosso sistema numérico. 10 algarismos escrevem todos os números, independentemente do tamanho deles. Então, números muito grandes são escritos com esses algarismos. Então, esses algarismos, eles são como as letras que formam as palavras, só que esses algarismos, eles formam todos os números. Então, nosso sistema numérico é um sistema complexo. E nós devemos levar isso em consideração quando nós planejamos o ensino com crianças. Então, por isso que nós ensinamos primeiro a contar até 10, nós estabilizamos a contagem, nós fazemos com que elas contem com propriedades, para apenas depois dar o passo para além do 10. Só que esse passo para além do 10, ele exige a formação lógica dos números. E uma vez que a criança ela conta com propriedade, ela sabe que existem 10 algarismos, e ela com 5, 6 anos, ela compreende a formação lógica dos números, não existe mais limite para a contagem. Então a gente não se preocupa em fazer com que a criança conte até 10, depois até 20, e depois até 30, e a gente vai acumulando contagens. Não.
a gente fixa, a gente estabelece a contagem até 10, a gente ensina para elas a lógica do nosso sistema decimal, que é sofisticada e complexa, como nós vimos aqui, e a partir desse momento a criança de 6 anos, ela pode contar sem limites, então ela vai contar até 1000, 2000, 3000, 4000, porque ela entendeu a lógica como os números são formados. Tudo bem? Então é isso. Lembremos que as crianças, seu filho tem 3, 4, 5 anos, ele está vendo os números dessa forma aqui, tá bom? Por mais que pareça para nós simples, né, algo, porque nós vemos assim, né, as crianças estão vendo dessa forma. Então é isso. Te agradeço muito por ter assistido o vídeo, um abraço e até a próxima.